A boa organização de uma empresa é um dos principais fatores que contribui para o sucesso de um projeto. E estabelecer uma estrutura é uma parte fundamental do processo de gerenciar esses projetos. Essa estrutura, ela auxilia na definição do tipo de responsabilidades, autoridade e escopo do trabalho, além do grau de formalidade entre as pessoas. Por exemplo, uma estrutura funcional, ou hierárquica, que é aquela puramente vertical ou piramidal, onde no topo está o presidente, depois o diretor, os gerentes, os supervisores e os subordinados. Uma estrutura projetizada, que é aquela onde não existem os líderes de departamentos, todos são agrupados por tipos de projetos. Então também uma estrutura matricial ou híbrida, que é aquela que mesmo existindo a separação por departamentos, as pessoas também são associadas a tipos de projetos. Vamos imaginar um escritório empresarial, em que tem um diretor, gerente, supervisores e colaboradores. Cada funcionário faz a sua atividade reportando-se a cada líder hierárquico, direto, o líder direto. Não importando o tipo de projeto que a empresa tem como cliente. Tá? Essa seria uma organização puramente funcional. E quais as vantagens de uma estrutura funcional? Especialistas agrupados por departamentos, funcionários reportando apenas um único líder, um único chefe, e o plano de carreira e especialização dentro dos departamentos. E as desvantagens? Falta de autoridade do gerente de projeto, pouca importância nos projetos. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar com documentos, documentação, e não ter contato nenhum com os produtos fabricados pela empresa. E às vezes chega ao ponto do funcionário nem sequer saber quais os produtos a empresa que ele mesmo trabalha faz. Isso pode ser até perigoso para a empresa, porque pode existir funções que nem são tão mais necessárias para a empresa, mas mesmo assim ela continua mantendo essa função por uma questão de costume. Vou dar mais um exemplo que é, na verdade, uma história real que eu mesmo vivenciei na GM. Quando a GM, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, foi pedir auxílio financeiro para o governo americano, por estar praticamente à beira da falência, alguns anos atrás. O CEO da empresa visitou o presidente americano viajando com um jatinho particular da própria empresa, da própria GM. E os pilotos, copilotos e comissários também eram todos funcionários da empresa, mantidos só para transportar os executivos. E isso não foi só com a GM, lógico, teve também o caso da Ford, a Chrysler também. Bom, quando o governo descobriu como esses executivos chegaram lá para pedir dinheiro, a primeira questão foi: como vocês vêm me pedir dinheiro, vamos dizer assim, viajando com jatinhos da própria empresa? Algumas semanas depois do escândalo, a empresa se desfez das aeronaves, dos funcionários dessa área. Na verdade, era um departamento completo, com diretoria, gerência e tudo mais só para transportar esses executivos. Eu estou comentando isso porque muitas vezes a empresa se esquece do porquê ela existe e qual ou quais são as atividades cruciais para ela, que trazem resultados para ela. E essa situação, lógico, ela vai mudando. Agora vamos falar da estrutura projetizada. Na época da minha graduação em engenharia, eu fiz um estágio bem interessante em uma empresa que fornecia painéis elétricos para os robôs nas montadoras, iam ser utilizados para as montadoras. E a gente fazia o projeto, o esquema elétrico e o pneumático. E tinha também nossa equipe operacional que construía aqueles painéis e instalavam nas montadoras para trabalhar ali junto com os robôs e nas linhas automatizadas. Tinha uma equipe toda para cada projeto. Todos sabiam que só estavam lá enquanto não terminava o projeto. Inclusive, esses projetos tinham data para ser entregues. Tínhamos na equipe pessoal de engenharia, RH, finanças, contabilidade, tudo isso para cada projeto. Essa empresa era puramente projetizada, ou seja, era totalmente estruturada por projetos. Mas eu enxergo que na maioria das empresas, principalmente no setor industrial, que é estruturado de forma matricial, mantendo-se os departamentos, mas com separação por pessoas, por projetos. Essa estrutura matricial pode ser equilibrada também, pode ser mais funcional ou mais projetizada, dependendo da organização. Mais funcional, o gerente da área tem mais poder que o gerente de projetos. Mais projetizado, o gerente de projetos tem mais poder para decisão do que o gerente departamental. Na GM, onde eu trabalhei com mais de 200 projetos na engenharia de produtos, os gerentes de projetos, a empresa dava um nome diferente, mas é a mesma coisa, eles reportavam para o diretor, assim como os gerentes funcionais. Mas ainda assim, os gerentes funcionais tinham muita força, muito poder, diferentemente das empresas orientais, em que os gerentes de projetos
tem muito mais autoridade e autonomia. Mas é lógico, tudo isso depende de empresa para empresa e não é tão simples assim mudar uma estrutura organizacional. O mais importante é a empresa se adequar à melhor forma de trabalho, tá? Sendo eficiente, ou seja, melhor resultado com menos recurso possível, ganhando dinheiro e, é lógico, satisfazendo seus clientes.